Olá, oitavo ano, tudo bem? Espero que sejam todos bem, em casa e se cuidando, para que possamos estar juntos em breve. Hoje nós faremos uma revisão do nosso conteúdo do primeiro bimestre, faremos um fechamento, desse primeiro bimestre que nós aprendemos muitas coisas, foram muitas informações, Então farei essa revisão para ajudá-los. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre o conteúdo que já foi abordado, me enviem pelo WhatsApp que eu responderei todos vocês, tá certo? Bom, nós vamos começar falando sobre o programa utilizado para programar na linguagem C++. O programa se chama CodeBlocks. CodeBlocks é um programa de versão gratuita, totalmente free, onde vocês podem instalar no computador de vocês, independente da versão de computador que vocês utilizam em casa, tá certo? Vou mostrar aqui para vocês o site onde vocês podem encontrar. Dentro do próprio site do CodeBlocks tem todas as versões disponíveis, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida no processo de instalação, vocês podem me procurar, tá bom? Que eu ajudo vocês. Na nossa apostila, nós fizemos vários exercícios utilizando a linguagem C++. E um dos primeiros exercícios apresentados foi esse exercício aí da tela de vocês, que é um exercício simples, utilizando um operador matemático de adição, certo? Vamos falar um pouquinho sobre cada linha de código. Então, a primeira linha é a linha include IOStream. O que significa essa linha? O I/O significa entrada e saída. Então, o I é de input e o O de output. Então, nós estamos agregando a biblioteca de entrada e saída de dados da linguagem C++. Sem essa biblioteca, o programa não executa, ele não consegue captar as letras digitadas pelo teclado e não consegue apresentar na tela do computador o que você solicitou, tá certo? A terceira linha, que é a linha Using Namespace std, é uma linha padrão da linguagem C++. Também não pode faltar essa linha de código, tá certo? Bom, aí nós temos a linha de declaração de variáveis. Então, vamos falar um pouquinho sobre o que é uma variável. Uma variável é um espaço reservado na memória do computador para armazenar uma informação. A variável ela pode ser do tipo de texto ou numérica. Quando a variável for numérica, nós temos dois tipos de variável para atender os números. Então, nós temos variável do tipo int e variável do tipo float. O que são essas duas variáveis? Variável do tipo int armazena apenas números inteiros e variável do tipo float vai armazenar números fracionados, números reais. Então, por exemplo, se eu quiser armazenar o resultado de uma média bimestral, eu vou armazenar dentro de uma variável do tipo float. Por quê? Porque uma média bimestral ela pode ser um número tanto inteiro quanto um número fracionado. Exemplo, o aluno pode tirar na nota 9, como ele também pode tirar 9,5. Então, eu tenho que sempre verificar a situação que a minha variável está. Um outro exemplo seria, eu quero armazenar a altura de uma pessoa. Qual tipo de variável eu usaria? Variável do tipo float, porque a altura também possui casas decimais. A pessoa pode ter 1 metro redondo, mas ela também pode ter 1,75 m. Então, eu preciso de outras casas para armazenar o valor da variável, ok? Nesse caso, a variável declarada, A, B e R, as três foram do tipo inteiro. Tá tudo bem, turma? Vamos continuar aqui. Depois dessa linha de declaração de variáveis, nós temos a linha int_main, tá? Em algumas outras linguagens, essa linha se chama int_main_void. O que essa linha faz? Ela inicia o programa, tá certo? Então, ela que vai executar os comandos que você coloca abaixo dela. Sem essa linha também, dá erro no código, o programa não executa. Então, quais são as três linhas principais da linguagem C++? Include IOStream, Using Namespace e int_main. Então, são três linhas que não podem faltar para esse tipo de linguagem. Em seguida, nós temos a linha número 9. Então, nós temos a leitura das variáveis A e B. O que significa? Que nesse momento o usuário pode digitar o valor de A e pode digitar o valor de B. O próprio programa vai captar essas informações, armazenar dentro das variáveis que são A e B, e em seguida vai fazer um cálculo matemático, que é uma adição. Então, ele também tem uma variável R, que vai receber o valor de A mais B, e trazendo no final, com o comando count, o valor de R. Então, o seguinte, os comandos sim fazem a leitura da variável, e o comando count faz a saída dessa variável.
apresenta o valor final na tela do usuário, ok? Lembrando, o programa ele sempre é feito pensando no usuário, a pessoa que vai utilizar esse programa, e nunca no programador, que somos nós ou vocês, ok? Então, sempre que eu falo, eu quero armazenar um número, eu nunca vou usar o número, eu sempre vou usar a variável. Lembra, a variável tem a função de armazenar informações, que podem ser numéricas ou não. Então, se nesse momento a variável vai armazenar os números, eu não preciso digitar o número. Eu aguardo para o usuário digitar esse número. Então, por exemplo, se eu pedir para vocês, escrevam um algoritmo, ou seja, escrevam um programa que tem uma sequência de instruções pré-determinadas para ler 3 números, somar esses 3 números e dividir por 3. Então, o que vai acontecer? Vocês não precisam adicionar esses números, vocês terão que criar 3 variáveis que armazenarão um número cada. Então, o que eu poderia alterar nesse exercício que nós já temos na tela? Eu criaria uma variável aqui chamada variável C. Leria o valor de A, B e C, e aqui nessa linha a única coisa que eu mudaria, eu somaria A mais B mais C e colocaria a barra para dividir por 3. Bem simples, a saída ainda permaneceria sendo R, tá? Todo algoritmo tem a entrada, o processamento e a saída. Como identificar esses 3 passos de um algoritmo? Vamos lá. Entrada, toda parte do código que tem a entrada de dados pelo usuário. Como que eu encontro a entrada de dados? Quando as variáveis estão recebendo valor. Quais linhas de código fazem isso? A linha 9 e a linha 11. Todas as linhas que possuem o comando sim, ok? Então, essa é a minha entrada. Onde fica o meu processamento? Processamento é toda a linha de cálculo aritmético, o momento que o programa vai entender o que o usuário precisa para em seguida apresentar na tela. Então, nesse momento, meu processamento é R igual A mais B. Então, a linha 13. E a saída é sempre representada pelo comando cout. Então, o cout seria minha saída. Então, vamos lá. Entrada, linhas 9 e 11. Processamento, linha 13. E saída, minha linha 15. Certo, turma? Falamos um pouquinho sobre operadores. Nós temos 3 tipos de operadores. Operadores matemáticos, aritméticos e operadores lógicos. Quem são eles? Operadores aritméticos ou também matemáticos. São os operadores utilizados para cálculos. Então, adição, subtração, divisão, exponenciação ou multiplicação. Os operadores relacionais são operadores que relacionam uma coisa ou outra. Então, maior, menor igual ou diferente. E além desses operadores, nós temos operadores lógicos. O que faz um operador lógico? Me traz apenas 2 saídas, verdadeiro ou falso. Então, quando eu uso o operador lógico, eu só quero saber 2 coisas. Se aquela instrução é verdadeira ou se ela é falsa. Quem são os operadores lógicos? AND, OR e NOT. Ok? Então, foi isso que nós trabalhamos durante esse bimestre, turma. No segundo bimestre, nós daremos o início às nossas aulas de programação e robótica, tá? Então, nós faremos toda a parte teórica de robótica e em seguida teremos as nossas aulas práticas também, ok? Aguardo todos vocês no segundo bimestre e quem tiver dúvida pode me mandar pelo WhatsApp. Tá certo, turma? Beijo, fiquem com Deus!